Caro Cancela de Moura, Presidente da Comissão Política e Conselhia de Vila Nova de Gaia, caro Virgílio Macedo, Presidente da Comissão Política de Seixal, cumprimento por intermédio deles todos os que aqui estão presentes, candidatos às próximas eleições autárquicas. Tenho a certeza de que os teremos também aqui entre nós, dentro deste espírito de unidade que o Presidente da Conselhia aqui quis evocar. Todos os que desempenham funções autárquicas aqui no Conselho e noutros conselhos também, distingo aqui dois ilustres Presidentes de Câmara do nosso partido no Distrito, todos os militantes de base, caienses, e, ao mesmo tempo, membros de órgãos nacionais que aqui nos acompanham e que não deixam de ser ou de ter raízes gaienses, como é o caso do nosso Marco António Costa. Quero, em primeiro lugar, associar-me, agora de viva voz também, a esta homenagem que a Comissão Política Conselhia de Gaia entendeu realizar para distinguir aqueles que nas juntas de freguesia, nos executivos, nas assembleias de freguesia, mas também na Assembleia Municipal e na Câmara Municipal, desempenharam ao longo dos anos funções com relevância para a afirmação do PSD em Vila Nova de Gaia. Eu, como não sou de cá e tenho, portanto, essa observação mais isenta, deixem-me que diga assim, fui observando ao longo dos anos a diferença que se pôde observar em Vila Nova de Gaia na sequência de responsabilidade executiva que coube ao nosso partido. E não há dúvida que, do mesmo modo que podemos dizer em Portugal, no país no seu todo, que o PSD governou, por vezes, em tempos de grandes dificuldades. E nesses tempos de grandes dificuldades, e como se costuma dizer, de vacas magras, levámos o barco a bom porto e resolvemos o essencial dos problemas. Também deixámos, em tempos de maior normalidade, uma marca muito forte naquilo que foi o crescimento e o desenvolvimento do país. Isso observou-se claramente aqui em Vila Nova de Gaia também. E eu espero, sinceramente, que, fazendo jus a essa competência que se foi acumulando, a essa visão que nós tipicamente desenvolvemos dentro do nosso partido, que é uma visão de quem não se conforma com o que já foi feito e desafia sempre o futuro, fixando objetivos, metas mais ambiciosas, que resolvam não apenas os problemas mais prementes das pessoas, mas, sobretudo, que permita a cada um de nós olhar o futuro com outra esperança. Essa é uma marca indelével do próprio PSD. Nós somos, talvez, o partido mais reformista do país. Quando nascemos em 1974, nascemos, evidentemente, sob a influência, sobretudo, de Francisco Sá Carneiro e daquilo que era a sua afirmação política, mesmo antes do 25 de Abril. O programa do PSD, antes de ser aprovado no primeiro Congresso, em 1974, já constava dessa afirmação política, pública, que o Dr. Francisco Sá Carneiro e outras pessoas que com ele fundaram o PSD foram avançando antes de existir partido. Mas o partido em si não nasceu só com esses seus fundadores e com o seu pensamento. É o que é hoje ainda, em grande parte, pela maneira como surgiu, concelho a concelho, freguesia a freguesia. Em todo o país, o PSD nasceu desta maneira. Não era um partido que tivesse outro tipo de fundação, que não aquela que resultou da emergência da democracia e da necessidade, em cada sítio,
de identificar aqueles que eram, na sua terra, vistos com consideração, como gente respeitada, como gente lutadora, como gente confiável. Foi assim que nasceu o PSD. Não foi com o conjunto dos amigos da escola. Podia ter sido. Não foi. Não foi com o clube de uma geração que se juntou à volta de um ou dois marcos importantes. O que aconteceu foi uma vontade clara, sob os auspícios desse programa que era transmitido pelos próprios fundadores, conseguir reunir as pessoas de todas as classes. Por isso se disse sempre que o PSD era um partido interclassista, porque aqui não há classes. Há gente de todas as proveniências, mas pessoas que não estavam, como se costuma dizer, à sombra da bananeira, à espera que o mundo lhes batesse à porta, pessoas que sempre desafiaram a vida, o futuro, e que eram respeitadas nas suas terras. Foi assim que o PSD se constituiu. E ainda temos entre nós pessoas que andaram pelo país inteiro com membros dos órgãos nacionais a fazer esse recrutamento, essa identificação das pessoas que haveriam de se rever neste espírito do PSD. Fomos sempre, portanto, um partido aberto. Um partido onde todos aqueles que queriam fazer pela vida, que julgavam com mérito o seu esforço, acreditavam que era possível transformar a sua terra, o seu país e, com isso, mudar também a sua vida. Eu creio que não perdemos nada desta maneira de ser. O PSD hoje não é o mesmo de 74. O país hoje não é o mesmo de 74. A nossa sociedade não é a mesma de 74. Ainda bem. Evoluímos muito. Todos. Mas não perdemos as nossas qualidades, a nossa identidade enquanto partido. E isso dá-nos uma característica muito especial e uma força muito grande quando nos confrontamos com os nossos concorrentes, com os nossos adversários no plano nacional. Nós, normalmente, não nos deixamos ir com a situação. Não encolhemos os ombros. Não ficamos à espera que alguém arranje as soluções. Nós damos os passos que são necessários para lutar pelas nossas ideias. Se os outros nos acompanharem, melhor. Se não nos acompanharem, nós cá ficamos a alargar o nosso espaço de influência, à espera do dia em que possamos reunir as condições para fazer aquilo em que acreditamos. E é assim que deve ser feito. Nós temos um período à nossa frente muito especial, como nunca vivemos antes. Todos sabem isso. Não é dentro do PSD, é no país. Todos sabem isso. Temos um governo que não resultou da escolha óbvia dos eleitores. E pela primeira vez em muitos anos, governa quem perdeu. É uma novidade, mas não é uma inconstitucionalidade. Resulta do nosso sistema, nunca tinha acontecido, mas aconteceu. E nós cá nos colocamos no nosso papel, que é o de, tendo ganho as eleições, sendo o maior partido do país, lideramos desde o princípio a oposição. Estes anos que temos à nossa frente, o que quer que aconteça, são anos em que nós continuaremos a defender a nossa ideia de país. Fizemos no passado recente muitas coisas que não eram fáceis. Se fosse fácil, não era preciso fazê-las. E se fosse popular, elas não se tinham feito.
Fizeram-se porque nós sabíamos que tínhamos de as fazer. E foi porque as fizemos que hoje podemos olhar o futuro com outras condições. Mas essa condição de partida não vai durar sempre. E, na verdade, quem sempre achou que não era preciso fazer o que fizemos, está a uma velocidade grande a desbaratar as condições que nós deixamos. E agora, quando digo nós, já não falo só do PSD. Falo dos portugueses. Porque foram todos os portugueses que se empenharam fortemente porque o seu país pudesse sair da situação em que estava. Fizeram muitos sacrifícios mesmo para que a nossa vida cotidiana, mas sobretudo a vida dos mais jovens no futuro, pudesse ter um sentido diferente daquele que nós achámos durante uns anos que seria possível. As coisas não me parece que estejam a correr bem. Nós olhamos hoje para aquilo que está a acontecer e verificamos que o contrário daquilo que era propalado por quem hoje governa, através do governo ou da maioria no Parlamento, vem, mês a mês, a ganhar mais relevo. O contrário daquilo que era dito. Foi criada a expectativa de que nós podíamos crescer muito mais. Crescíamos pouquinho. Estávamos a crescer, mas era pouquinho. Era possível crescer muito mais. Havia um programa ambicioso, feito de uma ciência que nos estava vedada. Nós, evidentemente, não tínhamos condições, capacidade no PSD para descobrir essa fórmula mágica que haveria de colocar o país a crescer a um ritmo muito mais intenso. E aquilo que nós vemos é que estamos a crescer menos do que crescemos com aquilo a que eles chamaram a crise. E depois, quando olhamos para a situação do emprego, ainda pior. Porque nós, com a crise, evidentemente, tivemos um pico de desemprego muito elevado, que começou a ser ultrapassado depois de janeiro de 2013. Mas agora, apesar dos esforços nestes últimos anos de redução do desemprego e de criação líquida de emprego, pela primeira vez, durante os primeiros 3 meses deste ano, vimos destruírem-se mais de 40 mil postos de trabalho. E se tivermos em conta o que se passou ainda no final do ano passado, então esse número aumenta para cerca de 60 mil postos de trabalho. É muito emprego destruído. Já se destruiu, nestes poucos meses, mais emprego do que aquele que o Governo previa que se criasse ao longo de todo este ano. Entretanto, como a economia está a crescer menos do que foi prometido e menos do que crescia quando estávamos a sair da crise, e como o emprego está a ser destruído em vez de ser criado, como é evidente, as oportunidades para aqueles que vão perdendo os apoios sociais escasseiam. Nunca mais ouvimos o Bloco de Esquerda, nem o Partido Comunista Português, nem o Partido Socialista falar dos milhares de idosos que perdiam o complemento social do idoso, das crianças que perdiam o apoio social do abono de família, dos desempregados que perdiam o subsídio de desemprego. Todos os anos nós éramos perigosos, insensíveis sociais, porque havia pessoas que perdiam estes apoios. Mas nessa altura a economia crescia e criava-se emprego. O que quer dizer que estávamos a gerar oportunidades para as pessoas. Hoje é ao contrário, nunca mais se ouviu uma referência. Acabou. Em Portugal ninguém mais emigrou, ninguém mais perdeu os apoios sociais, mais nenhum jovem perdeu o abono de família, mais nenhum idoso perdeu o complemento social para os idosos. Exceto quando o Instituto Nacional de Estatística divulga a situação. Silêncio no país.
não se ouve uma palavra sobre isso. No entanto, a situação agora é pior. Porque a esses que vão perdendo os apoios, não há uma perspectiva de encontrar trabalho, de a sua vida poder ser alterada. O Partido Socialista fez um congresso este fim de semana, nem se lhes ouviu uma palavrinha sobre o desemprego, sobre o crescimento da economia. Zero. De que é que se fala, portanto? Da maravilha de termos um governo novo. Um governo que faz reverter o essencial das medidas que nos poderiam fazer crescer para o futuro. Quando os ministros vão ao estrangeiro, como é o caso do Ministro das Finanças, dizem que é preciso ter paciência. É preciso esperar e aguardar pelos resultados das medidas estruturais que foram adotadas. E cá dentro, revertem-nas. E julgam que as pessoas lá fora não sabem o que se passa cá dentro. E que a gente cá dentro não sabe o que eles dizem lá fora. Quer dizer, falam conforme as audiências. Se acham que fica bem criar a ilusão de que tudo se mantém, então pretende-se criar a ideia de que isto quase que não mudou nada. É quase tudo igual. Há poucas diferenças. Mas cá dentro nós conhecemos bem as diferenças. E as diferenças são estas. Enquanto que nós estávamos a recuperar o país e a criar, portanto, uma expectativa de que iríamos ter uma economia realmente sustentável, que criasse emprego, que pudesse corrigir as injustiças. Se o conseguimos fazer no tempo das vacas magras e das dificuldades, não haveríamos de saber fazer depois? Mas, em compensação, agora os governantes ficam satisfeitos pelas agências de rating manterem as notações que ainda não nos dão o rating de investimento que poderia permitir que mais investimento viesse para Portugal. Que menos juros fossem pagos e suportados pelas famílias ou pelas empresas que querem criar emprego. Estamos naquela fase em que os poderes públicos ficam satisfeitos por isto não estar muito pior. E se aqui ou além puder estar um bocadinho de nada pior, é por pouco tempo. Eles prometem que a seu tempo tudo ficará melhor. Não me parece que seja uma abordagem séria. Nós sabemos que não é assim que se governa o país. O país está a ser governado como se houvesse um retorno a uma má tradição que era, antes de eleições, fazer uma política enganadora para criar nas pessoas a expectativa de que tudo seria diferente e, depois das eleições, fazer tudo ao contrário. Eu lembro-me de um primeiro-ministro na Europa adotar exatamente esta estratégia. Uma estratégia desafiadora para a Europa, que dizia não aceitar nenhuma imposição de resgate, que queria reunir o povo todo contra a Comissão Europeia e contra Bruxelas. Esse primeiro-ministro foi aquele que, no seu país, levou o 3º programa de resgate e que está a impor o programa de maior austeridade de que há memória. Foi na Grécia. Afirmaram-se, justamente, com os murros na mesa e a dizer que com eles mais resgates não havia. Começo a ouvir a mesma abordagem por cá. E estranho, sinceramente estranho, mesmo sendo tão realista como sou e olhando para as coisas como elas são, mas continuo a estranhar que um partido como o Partido Socialista adote como sua agenda aquilo que tem sido a agenda do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Mas é hoje isto que nos governa. Aqueles que tiveram 10% nas eleições são quem manda no governo de Portugal. Isto eu nunca tinha visto. Quer agora ao Governo
quer agora o Governo prometer uma luta, uma frente contra sanções que podem ser aplicadas a Portugal. Reparem bem, nós durante 4 anos conseguimos tirar o país do resgate financeiro. Tínhamos um país totalmente desequilibrado, com mais de 11% de déficit em 2010. Entregámos um país, em 2015, praticamente com 3% de déficit. E alguém acredita que a Europa queira censurar e sancionar o caminho que foi feito? Querem nos fazer acreditar que um governo que só reverte medidas estruturais e cujas medidas sérias para reduzir o déficit não são conhecidas, que só são conhecidas aquelas que aumentam a despesa e que diminuem a receita. As outras, ao fim destes meses todos, ninguém sabe quais são, tirando o aumento dos combustíveis. Esse já toda a gente sentiu. Mas tirando o aumento dos combustíveis, ainda ninguém percebeu como é que se vai chegar ao final do ano e cumprir as metas. O próprio Conselho de Finanças Públicas já explicou no programa para os próximos 4 anos, que envolve um esforço considerável para reduzir e consolidar contas públicas, só menos de metade das medidas é que são conhecidas. As outras ninguém sabe quais são. E, portanto, um governo que não diz como é que vai fazer o caminho deverá ser elogiado. Um governo como foi aquele que nós conduzimos, que apresentou o resultado que reduziu o déficit, que tirou o país da bancarrota. Esse, desgraçados, têm de ser censurados. Já imaginaram que conversa mais estragada do que esta que todos os dias nos querem impingir pela comunicação social? Está bem de ver que, se há dúvidas hoje, não é sobre o caminho que fizemos, porque esse sabemos todos. Até o Partido Socialista, que achou que era demais. Se pode haver dúvidas, é sobre o caminho que temos a fazer pela frente. Para aí talvez haja dúvidas. Mas o Governo que esclareça a Comissão Europeia sobre como é que pretende atingir as metas. Que não venha dizer, e que não se prepare para esta mistificação, quer vir dizer a Portugal que vão ser precisas mais medidas gravosas que o Partido Socialista não queria tomar, porque nós deixámos isto num caos. Nós é que deixámos isto num caos, então não se está mesmo a ver. Eu acho que há limites para a desfaçatez política. Quem nos criticou por ter feito tanto do que fizemos, achando que a receita era outra e que não era preciso fazer nada disto, vem agora dizer que a Europa acha que fizemos de menos. E eles que reiteradamente dizem que não precisam de fazer nada disso, nem esforço nenhum, coitados, terão de ser obrigados a tomar medidas para corrigir o que de mal nós deixamos. Volto a dizer, não contem connosco para fazer guerras contra a Europa. Nós somos um país europeu. O interesse de pôr a nossa casa em ordem é nosso, não é de mais ninguém. Somos nós que estamos interessados em ter um futuro para nós. Não é para agradar a ninguém lá fora. A gente quer é ter um futuro para Portugal. E para isso sabemos o que é que temos de fazer. Este governo é que continua a dar a entender de que o futuro se constrói sem qualquer sacrifício nem esforço. A maior parte das pessoas tem memória suficiente para saber que os governantes do Partido Socialista que no passado pediram um resgate podiam ter muitos defeitos. Mas estúpidos é que não eram. Se houvesse outras maneiras de resolver o problema, não tinham apresentado os programas que apresentaram, cortado os salários como cortaram também, cortado as prestações sociais como cortaram e não tinham pedido o resgate lá fora. Se houvesse essa outra alternativa tão boa, tenho a certeza que nós tínhamos todos sido poupados à desgraça por que passamos. É justamente porque sabemos o que custa a vida e, normalmente,
aonde acabam as cigarras, que andam a cantar muito e a fazer pouco, que não comemos explicações destas. Nós, depois de tudo o que passamos, merecíamos estar a lutar pelo futuro noutras condições. Eu sei que, para muitos daqueles que ainda não tinham vislumbrado uma saída para os seus problemas, e são muitos ainda aqueles que estão desempregados, são muitas as empresas ainda que sentem no seu dia-a-dia dificuldades. Os empresários sabem o que é difícil e os gestores conseguir manter os salários pagos, o investimento na empresa para poder corresponder às solicitações de mercado, não perder oportunidades. Isso não é fácil. Nós sabemos que para muita gente as coisas ainda são difíceis. Mas é muito diferente estarmos a trabalhar num cenário em que conhecemos as dificuldades, mas saber que estamos a vencê-las e a progredir, ou estarmos a resistir, a agarrar-nos a qualquer coisa que sabemos que vai piorar. E hoje nós sabemos que as coisas não vão ficar melhor. Devíamos, depois de tudo aquilo por que passámos, estar num cenário muito diferente. Em vez de o primeiro-ministro português andar a assinar manifestos contra a austeridade com o primeiro-ministro grego, talvez devesse estar reunido com o primeiro-ministro da Irlanda para saber como é que eles conseguiram crescer 7,5% em vez de a Grécia, que continua na recessão e no resgate. Nós queremos que os portugueses, sejam os mais idosos, sejam os mais jovens, possam olhar para o seu país como um país de oportunidades, que se abre ao exterior, que não tem medo da competição e da mudança, que se prepara para ela. As pessoas que confiam apenas na sorte e no destino, ou trabalham muito para isso, e podemos dizer então que a sorte dá muito trabalho, ou se confiam a mais na sorte e de menos no trabalho, confiar na sorte dá um grande azar. Ou pode dar um grande azar. Nós somos daqueles que não têm medo nem das dificuldades, nem de trabalhar. Com quanto que seja, para bem e para melhor. É isso que nos motiva. Para bem e para melhor, nós precisamos de ter mais gente que acredita em Portugal e que invista cá. Temos pouco dinheiro, é assim. Não vale a pena fingir. Todos sabem. Se os nossos bancos, os nossos empresários, se o capital que existe em Portugal chegasse, caramba, não nos faltariam oportunidades. Mas não chega. A gente sabe que é pouco. E quando é pouco, o que é que a gente faz? Não o aumenta artificialmente. A gente não aumenta a nossa riqueza por falar nela. A gente aumenta as nossas fontes de progresso quando vamos buscar aquilo que não temos. Se não temos hoje capital que chegue, temos de ir junto daqueles que têm e procurá-los a acreditarem em Portugal e a investir cá. E crescermos com eles. Crescermos em emprego, em rendimento, porque há muitas outras coisas que nós já temos. Temos boa ciência, boa investigação, em todos os domínios, que rivaliza com o que de melhor se faz em qualquer parte do mundo. O país pequenino, fechado, atrasado que éramos há 40 anos, hoje não existe, felizmente. Temos bons cientistas, boa capacidade de inovação. Os mais jovens começam a ter um sentido de empreender, de correr riscos, que as gerações mais antigas tinham menos, não estou a dizer que não tinham, porque o país sempre se fez de gente que soube lutar contra a maré. Nunca esquecer que o país, durante muitos anos, foi esquecido em detrimento dos portugueses no seu conjunto, favorecendo apenas poucas regiões
Era assim, eu sei disso. Eu passei a minha infância em África, em Angola. E quando cheguei em 1974 e fui viver para a aldeia do meu pai, não havia lá nada. Havia o que havia no tempo do avô dele. Não havia eletricidade, não havia esgotos, não havia caminhos, não havia nada. Em 74 não havia nada. E, no entanto, muita gente escapou à miséria e à fome e fez contra aquilo que era a corrente. Lá conseguiu fazer os seus cursos, lá conseguiu abrir o seu pequeno negócio, lá conseguiu. Alguns tiveram de sair do país, outros fizeram pela vida cá dentro e lá conseguiram. Esse espírito existiu sempre. Mas convenhamos, numa época em que as pessoas achavam que estudavam para fazer a sua vida numa profissão e às vezes num emprego que duraria a vida toda, esse mundo acabou. Os jovens de hoje sabem que não é assim, que vão ter vários empregos ao longo da vida, que não podem estar à espera que os empregos venham ter com eles, que têm de ir atrás das oportunidades, que se calhar têm de fazer os seus próprios negócios, a sua pequenina experiência empresarial. E hoje, quando a fazem, não olham apenas para o seu bairro, para a sua terra, ali para a sua região, olham para o país todo, olham para a Europa, olham para o mundo e conhecem-na. Às vezes conhecem-na sem sair de onde estão. Hoje, as capacidades que temos para nos ligarmos ao mundo não são as mesmas que existiam há 20, há 30 e há 40 anos. Hoje as possibilidades são outras, são maiores. E a nossa capacidade de lá chegar aumentou muito com o espírito empreendedor de muita da nossa juventude. Portanto, nós hoje temos qualidade do ponto de vista humano, da formação dos nossos recursos. Não estou com isto a dizer que não podemos ainda ter melhor, mas temos incomparavelmente mais do que há muitos anos atrás. O que é que nos falta, portanto? Alguma organização. Falta-nos alguma organização. Não é só no Estado que complica as coisas. É no nosso dia-a-dia. Precisamos de descomplicar as coisas. Ainda as complicamos um bocadinho. As pessoas lá fora são muito mais práticas, do modo geral, do que nós somos cá. Precisamos de descomplicar. Segundo, precisamos de ter quem acredite em nós e nas nossas ideias, porque a nós não nos chega a ter boas ideias e capacidade para as concretizar. Não temos dinheiro. Precisamos de quem acredite. E agora reparem bem. Andam os ministros deste governo pelo mundo inteiro a dizer: vale a pena investir em Portugal, invistam em Portugal. E acham que as pessoas lá fora não sabem que quem manda no governo é o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. E as pessoas, os investidores, os capitalistas, as forças de mercado, que têm a maior desconfiança no Bloco e no Partido Comunista e mutuamente são correspondidos, algum dia, olhando para uma solução de governo desta natureza, investem a pensar no que é que pode acontecer nos próximos anos. Nem é daqui a 7 ou 8, que é às vezes o tempo que demora a recuperar um investimento. É para o próximo ano. Será que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português vão conseguir impor as 35 horas também no setor privado? Eles já disseram que querem apresentar a proposta. A gente, quem ouve o Partido Socialista no seu congresso, fica com a ideia de que a coisa está por perto. É uma maravilha esta convergência tão natural que se tem encontrado entre todos eles. Vamos ter 35 horas no setor privado também ou não? É que se vamos, todos os investidores encontrarão várias outras possibilidades para fazer render o seu dinheiro antes de meterem o dinheiro em Portugal. Porque, como diz e muito bem a líder do Bloco de Esquerda, é preciso, como há pouco emprego, se todos trabalharmos umas horas menos, precisaremos de mais gente a trabalhar. Claro, então não está visto. Então isto é mesmo assim. Se todos os que têm emprego trabalharem metade do tempo, as empresas precisam do dobro dos funcionários. Então isto a gente sabe.
Claro que para o Bloco de Esquerda, quem trabalha metade do tempo não pode ganhar metade do salário. E como não pode ganhar metade do salário, é perceber quem paga o outro. E depois acham que as pessoas que não sabem raciocinar, que não sabem chegar a estas conclusões também, precisam de vender o novo banco. É muito importante. O que se passar na venda do novo banco é importante para o sistema financeiro português. Se ele não for bem vendido, os outros bancos vão pagar a fatura. O que quer dizer que, se for vendido muito abaixo do valor que se lá pôs, o prejuízo vai ter de ser imputado aos outros bancos. É complicado para os bancos. Devíamos todos ter interesse em promover um contexto e um clima para que o novo banco fosse vendido por um bom valor. Mas aquilo que a gente ouve, volta e meia volta, é que o melhor era nacionalizá-lo. Nacionalizá-lo. E o Primeiro-Ministro, no Parlamento, não exclui a hipótese. Não diz que sim, mas também não diz que não. E quem não diz que não, admite que sim. E se admite que sim, quem é o investidor que está para comprar uma coisa que pode ser nacionalizada? Isto faz algum sentido? Para qualquer pessoa, na posse, enfim, do seu raciocínio normal, nada disto faz sentido. E é assim que de fora se vai vendo o nosso país. Não foi para isto que trabalhámos tanto. Não foi para isto que passámos por tantos sacrifícios. Não foi por estarmos cada vez mais a aproximar-nos da Grécia, em vez de estarmos cada vez mais a aproximar-nos daqueles que foram bem-sucedidos. Esta é a nossa mensagem aos portugueses. Muitas vezes há militantes nossos que nos perguntam, e que me perguntam a mim, só Passos Coelho. Eu sei que você, quando esteve no governo, teve de fazer uma política difícil porque as condições eram difíceis. Mas ficamos um bocadinho nessa imagem dos tipos das dificuldades, dos tipos que cortam, dos tipos que têm uma conversa, é uma conversa aborrecida. E eles têm razão. A gente sabe disso. Nós não escolhemos o tempo em que governamos. Governamos de acordo com as condições que herdamos. Não nos andámos a chorar dessas condições. Fizemos o que pudemos. Isso deixou marcas, deixou para toda a gente, deixou para nós. Porquê é que fizemos isto? Porque queríamos que as pessoas passassem mal? Alguém no seu juízo perfeito acredita que num país democrático, aqueles que nos governam, eleitos pelo voto, o que querem é semear a pobreza ou semear a desigualdade social? Isto faz algum sentido? Não faz nenhum. Nós fizemos o que tínhamos de fazer. Agora, fizemos tudo o que fizemos porque valia a pena lutar pelo nosso país, porque não nos rendíamos às condições que nos deixaram. Mas não fizemos tudo o que fizemos para que agora umas cigarras venham cá dizer que agora que isso tudo está feito, tudo vai ser uma maravilha se fizermos ao contrário do que tivemos de fazer antes. Fazer ao contrário naquilo que é estrutural atira-nos para o passado. E eu não queria voltar ao passado e o país não merece andar para trás. Portanto, nós temos um desafio grande. Sabemos que a marca dos tempos que vivemos é também uma marca nossa. Mas fizemo-la e cumprimos-la em nome de pôr o interesse do país acima de tudo. É assim que vamos continuar mesmo na oposição. Não me perguntem quanto tempo durará este governo. Não depende de nós. Não sei responder porque não depende de nós. Basta terem atenção que a maioria que está no Parlamento é uma maioria que está unida. Eu disso não tenho dúvida nenhuma. É uma maioria que está unida. Não sei se vão estar unidos sempre. Mas posso dizer
que o governo depende desse entendimento que está gerado entre eles. Não é de nós, não somos nós que apoiamos o governo, toda a gente sabe. Portanto, eu não sei quanto tempo durará o governo. Perguntem ao Bloco de Esquerda, perguntem ao Partido Comunista Português e perguntem ao Partido Socialista. Mas eu acho que eles precisam todos uns dos outros. E têm um projeto de tal maneira diverso do nosso, que só para que o nosso projeto não vingue, eles se manterão juntinhos a governar. Depois de haver eleições, se verá. Mas até haver eleições, eles lá se vão manter a governar. E veem realmente o país de uma forma muito diversa da nossa. Ainda hoje dedicámos o dia às questões sociais. Apresentámos uma proposta na Assembleia para que se crie uma comissão eventual para estudar a reforma da Segurança Social. Reparem bem, não é para aprovar a reforma, é para estudar a reforma, para debater a reforma. Depois, evidentemente, o Governo, na concertação social, não deixará de discutir e negociar essa proposta de reforma. E o Parlamento a votará ou não. Se tivermos gerado, durante o debate no Parlamento, um compromisso, um entendimento mais largo, é natural que se criem melhores condições para que depois a reforma seja aprovada. Pelo menos uma reforma em que o país mais largo se possa rever. Veremos como é que o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda decidirão esta proposta que nós apresentamos. Mas nós sabemos hoje, na educação, na saúde, no apoio social, que cada vez mais o Governo olha para estas políticas de forma muito diferente daquela que nós temos. Nós, em 1982, fizemos uma revisão constitucional. Foi importante, acabou com o Conselho da Revolução. Os mais velhos lembram-se. Mas teve outros efeitos muito positivos também. Trouxe às políticas públicas sociais o realismo que uma tendência estatizante de 75 consolidou durante alguns anos. Era a ideia de que o Estado tinha de tomar conta de tudo. Essa ideia foi ultrapassada com a revisão constitucional de 1982. E é por isso que, desde 82, nós olhamos para as escolas que não são do Estado, para as instituições de solidariedade social que não são do Estado, que olhamos para a oferta privada na saúde, às vezes até das misericórdias, que não é do Estado, e temos essas ofertas integradas na rede pública. Pública. Qualquer pessoa hoje sabe, portanto, que não é só o Estado que prossegue uma finalidade pública. Há muitas instituições que prosseguem fins públicos, que contratualiza com o Estado. O Estado não tem de chegar a tudo e meter pela goela de cada um a mesma resposta. Nós, felizmente, damos hoje a possibilidade a muitas instituições de prosseguir fins públicos. E é por isso que temos soluções, às vezes mais humanizadas, mais próximas das pessoas e, sobretudo, soluções que são, do ponto de vista económico, até mais vantajosas para o Estado. Quer dizer, se o Estado tivesse de fazer diretamente, era mais caro. Não era necessariamente nem melhor nem pior, mas seria mais caro. E hoje temos muitas instituições, reparem bem, que investiram dinheiro que não é só do Estado, que empregam pessoas que não são funcionários públicos e que têm como preocupação fundamental o serviço público, prestar apoio público e serviço público na educação, na saúde, no apoio social. E lembro-me no PSD, que foi fundado em 74. No PPD-PSD, que foi sempre contra os excessos da Revolução,
os excessos da estatização, os excessos das nacionalizações, e que foi sempre pela libertação da sociedade civil, pelo reconhecimento da iniciativa privada, pelo papel que cabe a cada uma das pessoas na decisão que tem de tomar sobre a sua própria vida, na liberdade que deve assistir a cada um para escolher o seu caminho, mesmo que queira escolher mal. Nós somos livres e responsáveis pelas nossas escolhas. E, afinal de contas, podemos concluir, nos valores que são importantes, nós não mudamos. Nós mantemos-nos fiéis àquilo que foi a nossa fundação. Mas não creio que isso se possa dizer hoje do Partido Socialista. A solução que hoje comanda o Governo está nos antípodas desta. É por isso que nós somos mais do que nunca necessários. Não se preocupem se não ouvirem de toda a gente ao mesmo tempo. Têm razão. Aqueles que querem agradar à força a toda a gente não têm força para fazer nada. Não queremos nem temos que estar com a preocupação só de dizer o que é simpático e o que é agradável. Com certeza, também não vos aconselharia a que andassem sempre a dizer coisas antipáticas. Mas não deixem de dizer aquilo em que acreditam e de seguir o caminho que acham que está certo só porque acham que no primeiro momento as pessoas podem não estar agradadas. Nós, quando escolhemos alguém para governar, não escolhemos alguém que esteja lá apenas para fazer o que é simples, o que é bonito e para nos fazer as vontades mais imediatas. Confiamos que aqueles que escolhemos para governar saibam fazer o que é preciso, mesmo que às vezes, o que é preciso possa não nos parecer o mais fácil. Mas é sempre aquilo que é menos fácil o que mais nos motiva. E é isso que eu sinto sempre no meu partido, crescer nos momentos mais desafiadores e de maior dificuldade. É as pessoas saberem que nós temos uma missão no país de que não abdicamos. Nós tanto defendemos o interesse dos portugueses e de Portugal, no governo como na oposição. E quando o país precisar de nós, para o simpático e para o menos simpático, nós cá estamos, sem alterar, sem nos moldarmos às opiniões do dia-a-dia e de cada semana de quem quer agradar. Quem quer agradar todas as semanas para que toda a gente os ouça, não tem poder para mudar nada no mundo, porque há aqueles que nos agradam, nós não esperamos que mudem, seja o que for. Esses entretêm-nos. Por isso, Cancela de Moura, devolvo a simpatia das palavras que me dirigiste aqui no início. Somos, de facto, amigos há muitos anos. Felizmente já vamos tendo a possibilidade de nos ir encontrando dentro do nosso partido depois de muitos anos de intervenção pública e intervenção política. Conhecemos-nos bem, sabemos aquilo em que acreditamos, aquilo por que lutamos, e eu tenho a certeza que terás aqui, em Vila Nova de Gaia, um partido unido, porque quando há eleições fazem-se escolhas, mas depois estamos sempre todos juntos. É assim. Eu nunca fiquei preocupado com aqueles que me venceram em eleições antes, nem com aqueles que comigo perderam. Procurei sempre ter comigo todos os que podiam ser importantes. E só quem não quer estar é que não faz falta, como se costuma dizer. Tirando isso, nós somos todos importantes. Levei para a minha Comissão Política Nacional e para os órgãos nacionais e depois para o Governo muitos daqueles que me enfrentaram internamente. A política não é um jogo de amigos. Os amigos são muito importantes. Mas quando temos de governar alguma coisa, na sociedade, uma empresa,
uma organização, um país. A gente não pode confundir a amizade com o que tem para fazer. Temos de ir buscar aqueles que acrescentam valor, os que são bons. E se discordarem de nós e tiverem outras opiniões, bem-vindos. Para pensarem todos da mesma maneira, não preciso cá de mais ninguém. Preciso daqueles que pensam de outras maneiras também. Eu não hei de ter sempre razão, não hei de acertar em tudo. Portanto, se formos suficientemente humildes, escutamos também o que os outros nos dizem e eles ajudam-nos mesmo a tomar melhores decisões. O meu governo foi mais forte, a minha comissão política foi sempre mais forte, porque tive sempre pessoas que discordaram de mim. Discordar de mim não é um problema. Agora, uma coisa é discordarmos, outra é não sermos leais. São coisas diferentes. E nós hoje precisamos de todos, mesmo daqueles que discordam de nós. Porque muitos deles nos acrescentam valor com as suas ideias e com a sua participação. E se forem leais, como nós estamos habituados a ser uns com os outros, frontais e leais, eu tenho a certeza de que temos muito para contar, caro Cancela de Moura, nos anos que aí vêm. E que valerá a pena termos feito o que fizemos, escolhermos como escolhemos, para poder dizer que o que fizemos valeu a pena. E para mim, valeu a pena, vale a pena e vai continuar a valer a pena. Um abraço e obrigado.